Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de mim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 23, versículos 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as tropas, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Queridos, chegamos ao capítulo 24, o penúltimo capítulo deste segundo livro dos Reis, e aqui a gente vê um aceleramento, mais uma vez, da história. Estamos ainda falando do reino de Judá, e nós vamos ver que, após Josias encerrar o seu reinado com uma morte provocada por uma guerra alheia, nós vamos ver que assume o trono o seu filho Joacás. Joacás, filho de Josias, assume o trono. Esse registro ainda é do capítulo anterior. Então ele assume o trono e, após ele assumir o trono, a Bíblia vai destacar que ele faz o que é mal perante o Senhor. E como ele faz o que é mal perante o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que vem contra ele Faraó Neco, que foi o mesmo que matou o seu pai, e ele, o tira do trono e o leva cativo. Começa então o período do cativeiro de Judá. Lembremos-nos de que há algumas reflexões passadas já falamos que Israel, o reino de Israel, já havia sido colocado em cativeiro pelo reino da Assíria, e agora nós vamos ver que também, à semelhança de Israel, o reino de Judá agora também entra em cativeiro. Esse cativeiro de Judá, ele começa em sua própria terra, ou seja, Faraó Neco, a Bíblia vai dizer que ele toma a Joacás, filho de Josias, e o prende lá, em outra terra, para que ele não pudesse influenciar o seu país. Ele foi preso em Ribla e ele coloca então o irmão de Joacás em seu lugar, ou seja, e após ele colocar o seu irmão, ele faz então com que os judeus de Judá
sejam tributários, ou seja, são obrigados a pagar impostos para, né, o Egito, conforme, né, como forma de cativeiro, ou seja, ele ia então assenhorar-se do governo deles para que eles pudessem viver em suas próprias terras. Então, a Bíblia diz que depois dele colocar ao irmão de Joacás, que era Eliaquim, em seu lugar, ele muda o nome de Eliaquim para Jeoaquim, ou seja, era uma maneira de demonstrar autoridade sobre aquele rei, que agora ele era, na verdade, como se fosse não um rei, mas um governador, que devia-lhe obediência, que devia-lhe impostos, que devia-lhe reverência. Então, assim nós entramos no capítulo 24, que vai falar, né, que nos dias de Jeoaquim, então, ele é visitado pelo inimigo, que era Nabucodonosor, rei da Babilônia, e então, né, coloca-o como tributário também, né, porque ele se revolta contra o rei, né, contra o faraó do Egito. Então vem agora sobre ele Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele também se revolta contra Nabucodonosor, e agora Deus envia contra ele os demais inimigos que estavam ao seu redor. Ou seja, a Bíblia vai dizer que ele então, né, colocado em prova pelos caldeus, pelos moabitas, pelos sírios, pelos filhos de Amon. Então, todos os inimigos ao redor agora vêm contra Judá por causa, né, de que eles escolheram viver afastados do Senhor. Então, em resumo, a nossa reflexão de hoje vai nos ensinar que todas as vezes que nós insistirmos em viver uma vida, né, em desobediência e fora da vontade de Deus, isso vai nos levar para o cativeiro. Às vezes esse cativeiro ele vai acontecer dentro da nossa própria vida, ou seja, nós não seremos tirados e levados para uma prisão, para um lugar diferente daquele que habitamos, mas nós viveremos escravos em nosso próprio ambiente, onde nós estamos acostumados a viver. Seremos impostos sobre algum tipo de aflição que nós saberemos que não é algo comum, mas é de fato uma prisão, é um cativeiro que fomos colocados. E tem situações em que há um agravamento do cativeiro, e nós podemos, na verdade, até sermos encontrados em certas situações que somos obrigados a remover-nos, a sairmos do lugar onde estamos para viver então em cativeiro, fora da nossa terra, fora do nosso habitat, fora do nosso, né, lugar de convivência, porque a desobediência ao Senhor, a escolha, a decisão de desagradar a Deus pode e sempre nos coloca em cativeiro espiritual. Às vezes nós pensamos em cativeiro como estes aqui que os filhos de Israel viviam, né? Escravizados pelo exército inimigo, sendo tributários, pagando impostos, às vezes sendo levados como cativos para outra terra. Nós não estamos mais em tempos de guerras e de pelejas destas natureza, mas a Bíblia diz que agora a nossa batalha, a nossa milícia, ela é espiritual, ela não é mais carnal. Então, nós temos que estar conscientes de que, para vivermos em liberdade espiritual, precisamos buscar ser agradáveis ao Senhor. Precisamos ter uma vida de fidelidade a Deus e saber que Ele está no controle das nossas vidas. Ele tem poder para nos conduzir. Algo que eu quero usar para fecharmos a reflexão de hoje é o que está no final do versículo 4. A Bíblia vai justificar que tudo isso aconteceu no reino de Judá por causa
da desobediência, principalmente de Manassés, mas também dos demais reis que vieram após ele, com exceção de Josias. A Bíblia diz que por causa dos seus pecados, todas estas coisas vieram sobre eles, porque além de eles andarem segundo o pecado de seus pais, eles também derramavam sangue inocente, enchendo aí a Jerusalém com sangue inocente. Olha o que diz a Bíblia: por isso o Senhor não o quis perdoar. O Senhor não o quis perdoar. Isso quer dizer que o nosso pecado, a nossa revolta contra Deus, pode chegar a um limite que Deus pode não querer nos perdoar. Como Deus pode não querer nos perdoar? Deus é a última instância de justiça, ou seja, Deus é o último recurso. Não existe outro a quem possamos recorrer em momentos de necessidade. E se Deus escolher não nos perdoar, não há como questioná-lo ou encontrar recurso para mudar o seu projeto, mudar o seu plano, mudar a sua escolha, porque Ele foi aquele quem criou a lei, Ele foi quem criou-nos, então Ele que tem poder. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos temer o homem que tem o poder de tirar a nossa vida, mas não tem o que fazer com a nossa alma. Mas nós temos que temer a Deus que, além de tirar a nossa vida, tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. Ou seja, a última palavra do Senhor sobre o destino da nossa vida. E isso é motivado, isso é direcionado por aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz que este povo de Judá, eles pecaram tanto contra o Senhor que o Senhor não os quis perdoar. Mas é importante entendermos que o Senhor não os quis perdoar. Não foi no sentido de impedir que eles viessem a ter novamente um relacionamento com Ele, mas no sentido de dizer que este povo, eles iriam para o cativeiro e não tinha mais retorno, ou seja, nada que eles fizessem iria impedi-los de ir para o cativeiro. Mas no cativeiro ainda há esperança. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Obrigado pela sua companhia. E na próxima reflexão, iremos para a última deste livro e vai ser bênção para a glória de Deus. Obrigado pela companhia. Continue nos acompanhando.